Salve, salve pessoal, paz em Cristo a todos, começando aqui mais um episódio do nosso Tirei do Texto, o nosso podcast cristão católico. Já pedindo aqui para vocês se inscreverem, comentar e compartilhar, e aí vamos tentar chegar a bater a nossa meta de 1.000 inscritos. Conosco aqui, os nossos apoiadores que estão sempre aqui conosco. Lembrando que essas empresas são parceiras e vale dizer que são comprometidas com um grande propósito de evangelização e dessa maneira apoiam aqui o nosso canal. SAM, máquinas de café e insumos, máquinas para sua empresa, consultório, clínica, escritório ou até mesmo particular. Se quiser uma máquina da SAM, fale com o 5399-99971-50205. E Ferragem Pizarro. Na Ferragem Pizarro tem o que tu precisa. São mais de 10.000 itens e um excelente atendimento. Os telefones da Pizarro são 3311-2735 e o 98265-5823. Quer fazer uma peregrinação na Itália, especificamente em Roma? Então, em 2025, você pode fazer isso com a família Broadback. Dos dias 18 a 28 de julho de 2025, com a direção do padre Felipe Neco. Liguem ou mandem mensagem ao WhatsApp para Damaré Tours, a melhor agência de peregrinação católica. Os contatos estão aqui aparecendo para vocês. Bom, então hoje nós vamos trazer aqui uma convidada, essa sim é top, mais que especial, a minha excelentíssima esposa, Michele Varela Camargo. Veio aqui pra gente trocar uma ideia, né, meu amor? Isso. Falar um pouco sobre fé, sobre a nossa vida, né? Sobre a nossa vida matrimonial, alicerçada, né? Nessa pedra sobre a rocha, que foi onde a gente deu o nosso sim lá atrás. Então, para quem não te conhece, se apresente, Michele Varela. Primeiro dizer que é um prazer e uma emoção muito grande estar aqui contigo, né? Sabe o quanto é difícil para mim. Mas é um prazer, assim, estar hoje aqui para a gente falar sobre a nossa vida, sobre a nossa história, sobre a nossa caminhada. Então, para quem não me conhece, eu sou a Michele, mais conhecida como a Michi. Tenho 40 anos, sou pedagoga de formação, educadora parental e mãe em tempo integral. E esposa, né? E esposa. Uma excelente esposa, por sinal. Mich, vamos começar então. Para mim é um pouco difícil assim, de fazer algumas perguntas, porque como eu já sei praticamente tudo, né? Mas como que começou assim a fé da Michele, né? Lá atrás, vindo ali, porque teus pais né, foram ministros, mas só que lá atrás, quando a Michele era criança, eles não eram, né? Não sei, acho que não praticavam a fé católica, né? Como é que foi essa caminhada, assim, essa descoberta? Não, eles, na realidade, eles sempre iam à igreja, mas não era aquela coisa de todos os domingos, né? A minha fé mesmo começou quando eu fiz o curso de Emaús, né? Ali começou a minha caminhada mesmo. Há 20 anos atrás eu fiz o curso, né? E lá dentro daquela casa eu encontrei, né, aquele Cristo maravilhoso, né, que me fez me aproximar mais dele, deixar minha fé abastecida, né? E aí com essa caminhada eu consegui trazer meus pais novamente para a igreja. Uhum. Novamente, que eu digo com uma... Tá. Mais assíduos, né? Tá, a igreja. antes eles eram católicos não praticantes, né? Isso. E aí, quando tu fez o Emaús, tu conseguiu trazer eles para uma fé praticante, vamos dizer assim. Isso. Tá. Aí eles fizeram o Bodas de Caná, e ali eles começaram novamente a caminhada deles, né? Uhum. E aí fizeram o Caná, foram para grupo, né? Depois, posteriormente, eles se tornaram ministros da Eucaristia, né? A minha mãe foi catequista, foi coordenadora da catequese, né? Então, eles começaram a ter essa caminhada mais de fé, o que nos aproximou muito mais da igreja, assim, e de Deus, né? Uhum. Hoje eles estão afastados por questão de doença, mas... né? Mas a fé continua. A fé revigora. A fé ainda impera. É tão estranho falar Michi. Amor,
Tá, e depois que tu fez uma ouça, todo esse processo, né? Aquela Mich lá, aquela Michelinha lá, criança, adolescente, tinha, assim, já como é que eu vou dizer, um pensamento, uma ideia, assim, de ser mãe, de ser esposa, de ter essa vida de matrimônio, ou ainda era uma coisa vaga, assim, tu não pensava muito nisso? Isso foi com a maturidade que foi surgindo? Não, desde criança, eu sempre tive em mente o que eu queria, assim, para minha vida, né? Era ser mãe, construir uma família, né? E viver pro resto da vida com meu marido. Isso sempre foi um sonho, desde Uhum. criança, né? E eu encontrei, né? Alguém que fez esse sonho se realizar, assim. Porque desde pequeno eu me lembro, né? Brincando sempre. Meu sonho sempre foi ser mãe. Então eu sempre costumo dizer que eu nasci realmente para ser mãe, assim. Uhum. Eu posso não ser boa em outras áreas, mas eu me dou ao máximo e dou tudo de mim para as minhas filhas, assim, para as nossas filhas, né? Uhum. Então eu acredito que eu nasci realmente assim com esse amor materno, com essa função de querer ser mãe, de gerar outra vida, né? Tá, e a tua escolha por ter escolhido a tua profissão como professora, é linkado alguma coisa nisso aí, da questão de lidar com crianças, com este amor que tu tem eu por sempre criança, gostei assim? de criança, sempre amei e sempre era uma coisa que eu também dizia, Uhum. né? Que eu queria ser professora quando eu crescesse, justamente por amar tanto as crianças. E eu sempre tive essa, como é que eu vou te dizer, esse jeito, vamos dizer, né, com a criança, assim. Eu sou muito mãezona, de colo, de carinho, de sentar no chão. Sempre foi assim com os meus alunos, né? E hoje eu acredito que eu consigo passar isso para as nossas filhas. Ah, bom, eu vou falar um pouquinho também, né? Eu também, durante a minha adolescência ali para a juventude também, sempre foi um sonho, né? De querer casar e constituir família, até porque a gente vem, né? Nós hoje a gente vem de uma família, graças a Deus, estruturada, assim, né? E eu vou falar por mim, depois se tu quiser falar também, tu pode comentar. Dos relacionamentos que eu tive, todos eu coloquei muita expectativa, porque o meu sonho sempre foi casar, né? Sempre foi construir família. E hoje, né, de um tempo pra cá, mais maduro, eu percebo que eu errei muito, né, nesses outros relacionamentos. E, e aí, quando a gente se conheceu, que depois, né, mais pra frente a gente vai afunilar mais um pouco isso, foi quando eu já tava com uma outra, talvez, maturidade, outra mentalidade, e aí realmente sim, né, que eu comecei a colocar as coisas no trilho, né, no eixo, e, né, te conheci também, que daí a gente tinha os mesmos ideais, os mesmos princípios, os mesmos ideais e os mesmos sonhos, vamos dizer assim, né. E aí, queria saber, assim, pra ti, né, queria que tu falasse pra galera, pra ti, assim, como é que foi essa... Até eu chegar em ti, né, pra ser mais específico. Bom, eu nos relacionamentos anteriores que eu tive, eu tinha certeza que eu não iria casar. Entendeu? Uhum. Eu acho que era mais hoje com a maturidade, né, com toda a caminhada que a gente tem, eu consegui enxergar que aquilo era paixão, né? Não era amor. Então, por isso a certeza de não querer casar, Uhum. né? E aí quando a gente se conheceu, que a gente começou, né, para quem não sabe, a gente começou, a gente era amigos, né? E então ali a gente começou a conversar, né, dos relacionamentos passados que a gente teve, do que a gente não queria mais, do que a gente queria dali para frente. E aí foi aí que a gente começou a ver que a gente era muito parecido, né? Que a Uhum. gente queria as mesmas coisas, a gente tinha o mesmo sonho, que era formar uma família, né? Baseada nos ensinamentos de Cristo, né? Ter um matrimônio fortalecido na fé, sobre a rocha, Uhum. né? Então a gente começou a ver que tudo que a gente queria era muito igual,
né? E aí foi acontecendo. E dizer também que a gente sempre teve a ideia, assim, de não morar junto antes do sacramento, né? A gente sempre teve essa ideia, assim, nada contra quem faz, mas a gente sempre tentou fazer as coisas baseado naquilo que a gente... Que a gente acredita. que a gente acredita nos propósitos, né? E eu penso que foi uma decisão acertada que a gente tomou junto e que a gente nunca, desde o começo do namoro, a gente nunca teve segredos, assim, né? A gente sempre foi muito, muito transparente, o que tá certo, tá errado, tá errado. Apesar de ter muita discussão, muita briga, mas tudo tudo foi e é ainda, né? Uma construção de se tornar um relacionamento saudável. Então a gente sempre tentou não mentir um pro outro, até porque a gente não consegue, porque um já conhece. Na fase que a gente está hoje, a gente está junto arredondando assim, há 15 anos entre namoro e noivado e casamento. E aí eu queria saber de ti também essa questão, né? Porque a gente, apesar de nós termos uma fé, né, em Deus, né, uma fé católica, baseado nos ensinamentos de Deus, de Jesus Cristo, a gente não tinha, eu acho, que uma maturidade tão profunda na fé. Acho que nós sabíamos o básico, né? Do sacramento, do homem e a mulher se unir e ser uma só carne, de construir a casa sobre a rocha, mas o que vem, né, em torno de tudo isso, assim, dentro de uma maturidade de fé que a gente construiu, que a gente tem hoje, a gente acho que não tinha, a gente não tinha naquela época, né? Mas eu acho que aquele básico bem feito, né, a gente já tinha, a gente já sabia o que a gente queria. Eu queria saber se tu tem também essa percepção, assim. Sim, com certeza. Eu acredito que a nossa maturidade na fé, eu pelo menos vejo que a minha... Não posso que eu vou chorar. A minha, eu acho que foi muito quando nasceu a Maria, assim, entendeu? Ali eu consegui ver, assim, o amor realmente. Não que eu não soubesse do amor de Deus por mim, assim, mas o quão grandioso ele é, sabe? Uhum. Com a vinda dela, assim. E aí ali a gente foi aprendendo, né? E aí a gente foi se fortalecendo, né? E aquele serzinho ali dependendo de nós, a gente foi se alimentando muito mais e buscando muito mais Cristo para ser melhor para ela. Uhum. E aí depois outros momentos marcantes, eu acho que também, assim, que eu vi que a minha fé se fortaleceu. Acho que a nossa fé juntos, assim, enquanto casal, foi quando a gente perdeu o bebê. Uhum. Né? Eu acho que ali... Desculpa. Que a gente... Eu acho que ali eu consegui sentir Deus me carregando, sabe? Deus me pegou pela mão e disse, eu tô aqui. Vamos lá, né? E apesar da dor, assim, eu consegui entender, né, que Deus, ele sempre tem um propósito para a vida da gente, sempre. Então, apesar da dor de mãe, eu consegui sentir que Deus estava me carregando, assim. Ele me pegou pela mão e disse, tô contigo, vamos lá, né? E aí foi indo, e aí aquela fé foi se fortalecendo, né? Eu acho que eu também tive um tempo afastada, né? Tanto do movimento quanto... Eu digo de Deus, assim, não de Deus, mas da casa dele, sabe? Sim, da igreja como um todo. Da igreja como um todo. E aí eu tive esse momento de cair, de me afastar. E aí veio a Maitê, que foi uma graça também na vida da gente, maravilhosa, né? Que ela veio depois dessa perda. Aí deu cor novamente para nossa vida. E aí a gente viu realmente Deus é maravilhoso, né? E apesar da perda, que é sentida até hoje... A gente veio ela para completar nossa família, né? E ser esse furacãozinho, assim. E aí Deus nos mostrou de novo, né? Eu tô aqui, vamos juntos. E aí eu me afastei, tive esse tempo afastada, mas eu sentia um vazio, sabe? De que faltava alguma coisa. Não bastava eu estar só rezando em casa. Naquele período eu achava que aquilo estava bom, era suficiente.
Mas eu fui vendo que Deus me chamava, entendeu? E que eu precisava. Eu comecei a ver que esse chamado estava gritante quando elas começaram a querer, sabe, saber mais sobre Deus, a querer estar mais dentro da igreja, a querer. Então, isso foi me fortalecendo. E aí eu fui voltando, a minha fé foi ficando gigante novamente, né? E eu vejo que, apesar dos meus altos e baixos, que tu sabe que eu tenho, né? É uma coisa que eu não deixo, eu acho mais, assim, é de ter fé, né? Por os piores momentos que a gente tenha passado, que eu tenha passado, eu sei que Deus me pegou pela mão, me carregou. Então, eu disse, como é que eu não posso, sabe, acreditar nesse Deus tão maravilhoso, que faz coisas tão maravilhosas na vida da gente, né? Que a gente tem, a cada dia, a gente vê que a nossa vida tem mais graças por esse amor que ele tem por nós, assim. E assim, a Maria ali foi a materialização do amor, depois junto a Maitê, né? Porque a Maria mesmo foi muito planejada, né? Foi muito que a gente queria muito e tal, enfim. E era a realização de mais um sonho, né? Mas falando assim um pouco de mim, assim, quando a gente decidiu quando a gente tomou a decisão de construir o sacramento do matrimônio, a gente não tinha assim uma estrutura material, vamos dizer assim, né? Não. Eu não tinha um trabalho que eu ganhasse bem. Tu era professor ali. E bom, nós não tínhamos casa ainda, a gente teve que alugar, enfim. Mas o que eu vejo assim, que nos encorajou foi o amor e a vontade de estar juntos, né? Eu não sei se tu vê por esse lado também. Que foi essa vontade assim, da gente querer... nós não éramos formados ainda, nós dois estávamos fazendo... Não, eu já comecei a fazer faculdade depois, né? Depois. Tu fazia faculdade, eu ainda não fazia, né? Comecei a fazer faculdade depois ainda que a gente... E aí se torna tudo mais difícil, né? Pela questão de horário enfim. Mas a gente conseguiu. Aí depois, tu grávida, ainda fazendo faculdade, né? Aí tu ganhou a Maria... Os primeiros meses aí, tu ainda estava no final, ela né? tinha um ano quando eu me formei. Já no final então... mas não falo isso por ser mérito, mas só porque que foi bastante... Que a gente nunca largou a mão um do outro, né? Não. A gente nunca... Por mais que fosse pesado, assim, por mais que faltasse a grana no final do mês, por mais que ficasse as contas para trás, por mais que a gente, sendo bem sincero, em alguns momentos a gente praticamente quase que passou fome, literalmente. A gente nunca... Tô mentindo. Não. A gente nunca largou a mão do outro, né? Não. Então... E quando a gente tomou a decisão de casar, a gente não pesou isso, né? Que poderia faltar grana. Não, a gente... Aí, vamos lá, né? Vamos casar. Tô lembrando. E eu queria ver a tua percepção, assim, diante disso, né? Do que tu... Sei lá, de repente, o que tu sentia na época, como que tu fez para vencer essa etapa, assim? Não, como tu disse, assim, no momento em que a gente decidiu, a gente não pensou em nada, assim, né? A gente queria estar junto, né? Eu me lembro das frases que tu me dizia quando tu me deixava lá, né? Não é mais isso que eu quero para nós, te deixar aqui, ter que ir embora, ou ter que te levar para casa. E a gente queria estar junto com o que a gente tinha, mas com o mais importante, né? Que eu acho que o mais importante sempre foi a gente receber o sacramento do matrimônio. Não sei o que eu esqueci de falar. Tanto que quando a gente idealizou o nosso matrimônio, a gente, no primeiro momento, a gente não queria festa. Né? E as coisas foram... Não queria e não podia, né? Porque nós não tínhamos dinheiro. Mas as coisas foram acontecendo, né? E aí foram... Um amigo, eu te dou uma coisa, isso te dou outra. As famílias entraram, os pais, e isso e aquilo. E aí, no fim... É como a gente sempre diz, a gente teve uma festa maravilhosa, né? Que foi uma bênção muito grande, assim. A gente estava com pessoas
que realmente torciam e torcem ainda pela gente. Mas a gente queria uma única coisa, né? Se eu tivesse ido na igreja e tivesse terminado ali, para mim bastava, entendeu? Porque eu tinha me unido a ti perante Cristo e para mim isso era o mais importante. A festa foi uma consequência muito boa, sim. Mas foi uma consequência legal, assim. A gente adorou, a gente aproveitou um monte, assim, ficamos até o final. Mas o importante, o principal, a gente já tinha recebido, né? Que era o que era mais importante para nós. E aí depois, voltando à parte da maturidade na fé, né? Por tudo assim que a gente viveu, né? Uns tempos atrás, enfim. Eu não vou entrar no mérito de como que começou o nosso relacionamento, porque eu acho que tu já falou, né? Que a gente era amigo. Aí, como dizia Santo Agostinho, né? Ninguém ama o que não conhece, né? E apesar de eu já ser teu amigo e te admirar muito da pessoa, da mulher, dos princípios que tu tinha e do que tu queria, né? Isso foi fazendo com que eu começasse a te olhar com outros olhos. E aí, conforme a gente vai se conhecendo, a gente vai, né? A gente se apaixona, depois a gente vai convivendo e a gente passa a amar, né? E depois de tudo isso, né? Toda essa introdução assim, que a gente fez, diante da nossa maturidade na fé, né? O que a gente pode falar assim do que da tua parte, né? O quanto que a gente amadureceu até hoje? Bastante. Eu bastante. Depois assim, desse teu gap ali que tu te afastou um pouco e aí que tu voltou. Eu acho até que eu posso fazer um gancho quando a gente namorava. Eu acho que esse amadurecimento começou lá atrás, entendeu? Com as questões de como eu era, muito ciumenta e tudo, né? E tu vê que o principal não vale a pena, sabe? Tu perder coisas, o tempo com coisas que não vale a pena, entendeu? Que não são... Ali eu acho que começou o meu amadurecimento muito mais na nossa relação, assim. E hoje, assim, vendo a nossa caminhada, eu vejo um Eduardo e uma Michele muito mais fortes, né? Muito mais perto de Deus, mais tementes a Deus, assim. E eu acredito que muito desse fortalecimento, assim, se deu em função das gurias, né? Ver... Hoje a Maitê não está mais, assim, mas ver a Mariá, né, no altar, servindo a Deus, né? E o modo como elas são, né? Isso mostra o quanto a gente vem trabalhando, né? Enquanto a gente vem amadurecendo a nossa fé, a nossa caminhada, a nossa... Passando para elas, né? O quão importante Deus é, o quanto importante, né? Que Deus é tudo na vida da gente. Então, eu vejo que nessa questão a gente se tornou muito mais forte. Não sei se tu concorda. Sim, assim, né? De conseguir passar esses princípios para elas, desses valores para elas, né? Do quanto o Deus é um Deus maravilhoso, né? Que nos ama e que vai estar ali, por mais que a gente caia, Ele vai nos perdoar, desde que a gente se arrependa verdadeiramente, né? Dos nossos erros. E ver que elas estão indo para essa caminhada e o quanto elas falam em Deus, o quanto elas vivenciam isso, eu consigo ver que a gente tem passou a ter uma caminhada de fé muito maior, muito mais madura, né? Vendo elas. Não sei se tu... Sim, tipo, elas são o reflexo do que a gente passa para elas. Mais ou menos seria isso aí. Eu vejo assim que nem eu falei no começo ali, nós tínhamos um conhecimento básico do que era o matrimônio,
e uma fé constituída na fé católica. Mas eu sempre digo, né? Às vezes eu falo para algumas pessoas que vêm aqui que eu divido a minha fé antes e pós-pandemia, né? Que até a pandemia ali, mais ou menos, eu tinha uma fé essa que eu falei, uma fé básica, acreditava em Jesus, acreditava em Deus. Nada nunca me fez virar contra isso ou acreditar em outras coisas, procurar outras coisas. Mas era uma fé sem conhecimento, vamos dizer assim, né? Sabia o conhecimento básico. Após isso, que daí tu acompanha todo o meu processo, né? Que daí eu comecei a me aprofundar mais, comecei a me sentir mais chamado, relutei muito, né? Tu sabe o quanto eu relutei de começar a fazer os vídeos no Instagram, de vir aqui fazer o podcast. Mas foi com muita oração, muito pedido a Deus, né? E aquela casa sobre a rocha, tu foi que deu todo esse suporte, né? Para que eu pudesse criar essa coragem, assim. E também da maturidade da tua fé também. Que daí foi uma fé constituída juntos, né? E hoje a gente conversa muito sobre isso, da questão da nossa fé, que a gente foi buscar na tradição, né, e no magistério da igreja a verdadeira fé, a fé que foi ensinada, né? Então a gente comunga muito nas mesmas coisas, a gente concorda muito nas mesmas coisas, de não acreditar numa fé ou num discurso progressista, né? A gente vive o matrimônio, sim, a gente não é perfeito, longe, a gente trabalha todos os dias para tentar buscar isso, mas a gente não a gente erra muito, porque faz parte de um processo, faz parte de uma construção e de uma transformação, né? E a gente vai e busca, né, dentro dessa fé, posso dizer, tradicional, né, o que a gente quer para nossa vida. Então hoje que eu digo, mas já há algum tempo, que nem tu falou, né, do reflexo das gurias, da fé delas, a gente vive bastante a fé nós ali, né? A fé familiar, né? A fé família. E tem coisas que não fazem mais muito sentido, assim, né? Para nós, né? Tem certos lugares que não fazem mais sentido pra gente ir. Tem certas coisas que eu sou cobrado, às vezes. Cobrado não, é questionado, cobrado, não sei qual seria a palavra, né? Porque te convido para tal coisa, você não vai. Cara, não vou, porque o tempo que eu tenho é o tempo para estar com a minha família. Eu trabalho, eu viajo, né? Fico 3, 4 dias sem dormir com elas, sem dar bom dia pessoalmente para elas, apesar de a gente se falar por telefone, por vídeo, não é a mesma coisa. Então, quando eu tô aqui, final de semana, cara, não me convida mais para jogar futebol, não me convida para sair para tomar cerveja, parei de beber, né? Tudo para construir uma qualidade de vida melhor, para poder ver quanto mais melhor, né? Dentro da fé e do amor que a gente tem na nossa família. Eu quero só fazer um parênteses, claro. E depois eu sigo nisso que tu disse. Tá. Que tu me perguntou da minha fé da caminhada, né? Uhum. Eu me esqueci de fazer esse comentário, assim, e que eu sempre te digo, né? Que tu foi e tu é a minha alavanca diária, né? Porque se hoje a Michele voltou para dentro da igreja, não só em função das gurias, muito em função delas, mas eu sei que muito teve a tua oração, entendeu? O teu dobrar de joelhos todos os dias de manhã. E pedi muito, assim, para que eu me reencontrasse, né? Então, essa minha fé eu também sei que foi construída através da tua oração, né, de esposo, para que eu pudesse me reerguer, assim. Então, eu sei que... E eu digo isso para todo mundo, tu sabe? Que tu é a minha alavanca diária, assim. Que eu sei que se tu não estivesse lá orando por mim todos os dias, como tu faz até hoje, talvez eu não estivesse hoje onde eu estou. Tomando as decisões que eu tenho tomado, fazendo as coisas que eu tenho feito. Então, eu sei que muito do que eu sou hoje é pela tua oração. Então, obrigada. Amém. Deus seja louvado. E do que tu falou agora, muitas pessoas não entendem a fase que a gente está vivendo, né?
Se fosse em outros tempos, eu me importaria com o que as pessoas pensam. Hoje eu não me importo, sabe? Porque o que a gente vive enquanto família é tão maravilhoso, né? É tão bom a gente estar ali comungando das mesmas coisas. E não é que a gente não saia, que a gente não visite as pessoas, mas é que, é como tu disse, tem lugares que hoje já não nos cabem mais, entendeu? Tem mesas hoje que eu não quero mais sentar. Exatamente. Entendeu? Não quero mais ter que conviver com determinadas pessoas e tá tudo bem. Entendeu? Porque hoje eu vejo que não são pessoas que têm os mesmos pensamentos que a gente tem, entendeu? E eu quero, perto de mim, pessoas que me fazem bem, não pessoas que me fazem mal, né? E eu demorei para entender, né? E é isso que a gente também tenta passar muito para as gurias, né? Essa questão de que a gente não tem que estar com todo mundo para ser querer querido, agradar entendeu? todo mundo, Não, a gente tem que ter a vontade da gente. Muitas vezes a gente disse sim, querendo dizer não, né? Para não magoar determinada pessoa. E as pessoas hoje não entendem esse momento que a gente vive. Não é questão de ser cheio, metido, não. É que tu vê que realmente são lugares que não te cabem mais. E isso, para nós, hoje não faz sentido nenhum. Tu ir a lugares que tu não te sente mais bem, que tu não é mais tão querido assim, né? Então... E o sim, na maioria das vezes, dói muito mais do que um não, né? Do que o não. Porque tu dá um sim pra fazer alguma coisa ou pra querer agradar alguém, cara, e tu tá ali, tu não quer, tá? Tu faz, mas tu não quer fazer. Aí tu faz as coisas, tu não tá legal, tu tá estressado, tu faz de mau jeito. De mau jeito não, tu faz de um jeito ruim, né? E se tu dá um não, cara, tô livre, entendeu? E o não depois, é muito mais fácil tu retornar por um sim, né? Do que tu dar um sim e depois tu tem que tá dando desculpa porque, não vou por causa disso, aí tu começa, sabe? Primeiro tu fica sem jeito de dizer não, aí tu diz o sim. Aí depois chega na hora, tu te arrepende, cara, tu não tá muito afim de fazer aquilo de ir. Aí tu, não, vou dar uma desculpa pra não ir. Aí tu inventa uma desculpa, né? Pelo menos tu dá um não, né? Convicto, que tu, cara, não vou e tal. Mas depois tu te arrepende e diz assim, cara, será que tá de pé, dá pra nós ir? Beleza, se a outra parte disser não dá, tá tudo em casa, tá tudo certo. É que hoje a gente vê que o não é libertador, né? Exatamente. É libertador. Não liberta, Liberta. Exatamente. E dentro disso ainda, também o que a gente conseguiu descobrir juntos, dessa questão do não, né? Para não fazer as coisas que a gente não quer, não tá afim, enfim, tudo isso que tu já falou. O apontamento das pessoas do passado, né? Que eu já falei aqui também, né? As pessoas querem te prender num passado que não faz mais parte da tua vida, né? Então, quero dizer, mas antes tu fazia festa, tu bebia, tu fazia isso, fazia... Cara, aquilo lá ficou no passado, cara. Eu fiz, eu me diverti na época, mas hoje como eu me arrependo, sabe? Se eu pudesse olhar lá atrás, né? Eu poderia estar numa maturidade muito melhor hoje do que a que eu tô. Então, conheci pessoas legais, vivi histórias bacanas e tudo, mas eu não tô mais lá, né? Não vai me procurar, cara, vamos tomar uma cerveja que antes gostávamos aqui, beleza, cara. Eu não curto mais, entendeu? Eu não tô mais naquele passado lá que não me agregava nada, né? Era só a risada e brincadeira e tal, foram momentos legais, mas não... O que eu vivo hoje é muito melhor. Muito mais edificante. Extraordinário. O que eu vivo hoje é extraordinário. Isso aí. Tá. Amor. E voltando à questão... bom, tu trabalhasse por 15 anos, né? Como professora. Aí veio a pandemia, enfim, né? Tu acabou perdendo teu trabalho. Aí depois tu começou a trabalhar de novo. Tu teve uma nova oportunidade fora da tua área, né? Com as gurias ali, que a gente tem muita gratidão, né? Mais tu, né?
tu foi a parte envolvida. Mas, de repente, a Michelle chega numa decisão de que quer sair, né? Não quer mais trabalhar. Por quê? Bom, eu tive um período, como tu disse, assim, eu sou extremamente grata, assim, às gurias, né? Eu acho que, como eu disse para elas, eu me redescobri uma nova Michelle, né? Totalmente fora da minha área, totalmente fora do que eu sabia fazer. E eu comecei a lidar com públicos, né? Com público. E aí, ali, eu tive que me descobrir, né? E me reinventar. E até me surpreendi, assim, porque eu achei que eu não ia conseguir, né? Então, eu digo para elas que eu sou extremamente grata a elas, assim, pela oportunidade, pelos ensinamentos que eu tive, né? Por toda a acolhida, né? Por tudo, assim. Eu digo para elas, assim, que eu não fiz só clientes, né? Hoje eu tenho clientes que são amigos, né? Eu fiz amizades novas, assim, e tive muito conhecimento de coisas que eu achei que eu jamais fosse capaz de fazer. Mas chegou um período em que, acho que de um ano mais ou menos, menos de um ano, começou a me pesar, sabe? Muito a questão das gurias, assim, né? De deixar as gurias. E aí, com isso, voltou minhas crises de ansiedade, voltou a depressão, e aí eu tive que começar a entrar com medicação de novo, que era uma coisa que eu não queria. Mas, naquele momento, eu tive que fazer uma escolha, né? Porque eu tenho 2 joias que dependem de mim. Ou eu me cuidava, que é o que eu estou fazendo, né? Me cuidava para estar bem para elas, ou eu ia desmoronar de vez. Então, eu disse para as gurias que eu tive que ter muita coragem, né? Porque tu me conhece bem, tu sabe o quanto isso é difícil para mim, assim. Mas eu tive que ter muita coragem de pedir para sair da onde eu estava, né? E aí eu cheguei e conversei, né? Que eu precisava cuidar de mim, mas eu preciso muito cuidar das gurias, entendeu? Eu creio que ficou muito mais gritante dentro de mim esse desejo, né? Aquela vontade lá da Michelle, criança, de ser mãe, de ter nascido para a maternidade, estava cada vez mais gritante, entendeu? Que eu queria estar com elas. Porque tu começa a ver que, às vezes, o dinheiro é necessário, mas ele não é tudo, né? Eu digo que tem coisas que têm preço, mas tem outras que têm valor, entendeu? E as minhas filhas têm muito valor para mim. Então, chegou nesse ponto que eu quis ficar com elas. Como tem pessoas que me dizem, tu quis ficar de dondoca. Quis. Se assim fosse, né? Quis ficar de dondoca. Mas não, entendeu? Porque tu no teu trabalho, tu viaja muito, né? Eu dependia de uma pessoa para ficar com elas, né? Hoje, na atual circunstância que as nossas mães se encontram, a tua não consegue ficar, a minha também não, em função do pai e da avó. E aí tu te pega delegando para outras pessoas um papel que é teu. Entendeu? E que ninguém vai fazer como tu faz. E que isso vai fazer falta para elas. Então, eu saí do emprego e hoje, que vai fazer o quê? Um mês? 2 meses. Não, foi janeiro. Um mês. Hoje está fazendo um mês. Um mês, eu vejo quanto elas se modificaram, né? Na questão da alimentação, na questão do sono, na questão do humor. Então, tu vê o quanto é importante, né, isso para elas. Né? E elas dizem, e elas demonstram isso diariamente para mim, né? Então, eu saber que tu vai sair para viajar, mas que eu vou estar ali com elas, sabendo que se uma adoecer, não que eu não tivesse essa flexibilidade, mas é diferente, entendeu? Sim. De eu estar ali.
né? Hoje elas estão em momentos diferentes, uma de manhã, outra de tarde, e eu vou conseguir dar esse suporte. Então, e isso são coisas que as pessoas também não conseguem entender, né? É tu deixar uma carreira de lado, que seja por um tempo ou não, e ser apenas mãe. Ser apenas esposa. E isso hoje nós conversávamos sobre isso de manhã, né? Eu te disse o quanto eu tô feliz, né? Não que antes eu estivesse triste, mas eu sempre tinha aquela preocupação. Hoje não, eu acho que eu tô conseguindo estar melhor das minhas crises de ansiedade, né? De tudo, em função de eu estar mais perto delas, de estar mais perto de ti, né? Hoje, como eu te dizia, assim, coisa boa a gente estar os 4 tomando café da manhã juntos, né? E eu poder, que tu sabe o que eu gosto, né? De preparar a mesa para vocês, com um monte de frufru, de coisinha. Eu gosto. Então, hoje, mais do que nunca, eu sinto esse grito, né, de mãe dentro de mim aflorado, assim. Não que eu não fosse uma boa mãe, ou que eu não seja uma boa mãe, mas é que eu acho que hoje eu consigo dar tempo de qualidade para elas. E isso não vai voltar. Entendeu? Eu, daqui a 10 anos, eu posso voltar para o mercado de trabalho, se eu quiser, com outras coisas que eu sei fazer. Mas esse tempo, esses 10 anos, não vai voltar para elas. Né? Então, hoje eu preciso dar esse suporte. E eu não me arrependo. Eu acho que foi a melhor decisão, assim, né, conversada entre nós, né, que eu tomei. E como tu falou, né, pra mim, assim, que viajo bastante, questão de trabalho, ficou muito diferente, assim, né? Ficou uma segurança, né? Que eu... Não que as pessoas que cuidavam delas não fossem confiáveis, não é isso, mas é que nem tu falou, é tu que tá ali, né? Toda a mão que tinha quando nós não tínhamos alguém para ficar com elas, que tu tinha que fazer, né? Altos malabarismos de ir para ficar na casa da tua mãe, ter que dormir lá e... Nossa, era uma... E eu saía preocupado, porque daí você saía de casa de noite para ir lá para tua mãe de noite, enfim. E tudo ficou harmonioso, né? E tu vê por elas, né? Sim. A Elas Mariana não botou aquela mensagem aquele dia para mim, né? Mãe, te amo, se sacrificando para cuidar de mim e da Mana. Não é sacrifício nenhum cuidar delas, né? Pelo contrário. Mas é um reconhecimento delas, um reconhecimento dela, né? Delas, por eu estar ali. Mas não é sacrifício nenhum para mim. É a maior alegria do mundo eu poder estar ali com elas, né? Cuidando para que elas tenham o melhor possível, o melhor de mim. É isso. Bom, e a gente escolheu um evangelho, né? Como é do nosso costume aqui. E aí a senhora escolheu Mateus 19, né? 19. Versículos 5 e 6. 5 e 6. Tu quer que eu leia ou tu lê? Eu leio? Tá bem. Falou um pouquinho. Vamos lá. Vou achar aqui. De óculos. E que disse: Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Eu escolhi esse evangelho, porque eu acho que ele tem um peso muito grande, assim, um peso bom, né, na nossa vida. Eu acho que é tudo que a gente vive hoje, assim, né, a gente não deixou de honrar o pai, os nossos pais, mas a gente se tornou um só, né, dentro de tudo aquilo que a gente acredita, a gente se tornou um só, a gente não é mais somente o dado, a Michi, não, a gente é um casal e que a gente
compartilha das mesmas coisas, a gente senta, a gente se une cada vez mais, né? Eu acho que... Eu sempre costumo dizer que quem nos olha e quem não nos conhece pensa que a gente tá há pouco tempo juntos, né? É. Porque eu acho que é isso aí, né? A gente é tão um só. Realmente, esse amor é tão grande que a gente sente um pelo outro que a gente se torna um só. A gente parece um só, né? Então, eu acho que esse texto tem muito sentido para nós, assim. A gente segue sempre honrando os nossos pais, né? Dando todo o suporte que eles precisam, mas hoje a gente trilhou um caminho para ter a nossa família, a nossa vida, sendo uma só cara. Este evangelho, né, ele fala aqui de uma lei de Deus, né, do próprio Deus. E o Antigo Testamento, ele tem as leis de Moisés e causa muita polêmica hoje para aquelas pessoas que gostam de atacar a fé, atacar a Bíblia, né? Ou que querem levar a sua vida do seu bel prazer, dizendo que Cristo é um Cristo libertador, que, né? E alguns argumentos, dentro de alguns argumentos, está o argumento de que isso era naquela época, né? Só que, especificamente esta lei, né? Moisés, ele escreve uma lei na época que o homem, que o casal tinha uma maneira de se divorciar quando tivesse a traição, né? Quando fosse constituído o adultério, o homem poderia se divorciar da mulher. E certo dia, Jesus Cristo tá pregando e os fariseus perguntam a ele sobre isso, né? Que questionam ele sobre isso, né? O que ele tem a dizer sobre isso? Que na lei de Moisés o adultério era considerado um motivo para divórcio, né? E aí Jesus diz para eles assim: Moisés cria essa lei por causa da dureza dos corações de vocês. Porque o que foi escrito desde o princípio é que o homem e a mulher não devem se separar e serão uma só carne, um só espírito. Ou seja, o que vale é a lei de Deus lá no Antigo Testamento, lá onde tudo começou, lá em Gênesis, né? Então, não adianta vir com um discurso progressista, torna a falar sobre isso, discurso de que é normal, porque o sacramento do matrimônio é algo muito sério, como todos os sacramentos, né? Mas do matrimônio é algo muito sério, então a gente tem que ter muita certeza, né, do que a gente quer. Nós tínhamos essa certeza. Tanto que a gente não ficou, vamos primeiro construir nossa casa, vamos primeiro esperar te formar. E nada contra isso, nada, não é isso. Eu estou falando da nossa história, né? Do que a gente acredita, né? Não estou fazendo crítica, não fazendo nada. Só também a gente quer que respeite também a nossa fé do que a gente acredita, que está escrito na tradição e na Sagrada Escritura. Então, então Jesus diz que assim, então Moisés faz aquela lei porque os caras tinham o coração muito duro. Então, cara, tá bem. Então, vocês não, entre aspas, né? Aqui uma coisa minha. Já que vocês não acreditam tanto assim nesse sacramento que foi instituído por Deus, eu vou dar em nome de Deus, vou dar uma brecha aqui para vocês, para vocês tirarem essa dureza, né, do coração. Então é isso, né? Aí, claro, aí cada sacramento, cada casamento tem a sua particularidade, né? Tem aí se a gente for entrar no detalhe também, não tem como. Mas se os dois, né, estiverem constituídos dentro disso, uma fé, um não vai errar com o outro e o outro não vai errar com um. E eu acho que aí a gente mantém o que Deus instituiu, né? Que é os sacramentos. Isso aí. É isso aí. Vamos, se quiser deixar alguma... Fui bem sereno hoje, né? Tu viu? Se quer deixar alguma mensagem final, né? Sobre matrimônio, família, enfim.
Primeiro eu quero te agradecer. Sim, eu que quero agradecer a tua Tá. presença aqui. Muito obrigado. Muito obrigada por mais uma vez me tirar da minha zona de conforto. Né? E me fazer coisas diferentes, assim, né? Foi muito bom estar aqui contigo, contando a nossa história, um pouquinho da nossa história, né? E do quanto ela é importante para nós, né? E o que eu quero deixar é que o matrimônio vale a pena, né? Vale muito a pena. E eu sou muito feliz contigo, agradeço todos os dias pela nossa história, né? Pela família linda que a gente construiu, por tudo que a gente vem construindo juntos, né? Como a gente tem o lema da nossa família, né? Um nunca solta a mão do outro. Uhum. E é isso aí. Isso é o que a gente passa para as gurias. Não interessa o que está acontecendo. A gente nunca larga a mão do outro. A gente está sempre de mãos dadas para enfrentar o mundo, né? Que hoje está um mundo bagunçado, mas que dentro do que a gente acredita, dentro dos nossos princípios, a gente segue firme, né? E dizer que vale muito a pena. Eu sou muito feliz contigo. Agradeço muito pela nossa história, né? E que a gente fique até a eternidade juntos. Amém. Também quero dizer que te amo muito e que... nem sei. Te agradecer também, né? Por ter dado sim lá no começo, né? E ter dado sim para todos os projetos que a gente coloca. Eu com uma cabeça meio louca, às vezes, coloco os projetos e tu sempre teve e tenho certeza que sempre vai estar comigo, né? E agora junto com as nossas filhas. E a família é isso, né? A gente não é perfeito, a gente já errou muito, a gente vai errar ainda muito, mas a gente tem uma certeza de que a gente está baseado num Deus, num Cristo, que nos dá uma direção, né? Nos dá e se oferece como caminho, verdade e vida. E eu acredito muito nisso, tenho uma fé absurda nisso, e tenho certeza que a gente vai conseguir continuar assim. Amém. Pessoal, curta, comenta, compartilha. Fique com Deus, que Jesus Cristo nos ilumine. Valeu.